Vamos lá, rapaziada, deixa o like, se inscreva, compartilha, dá essa moral pra gente. Muito obrigado por clicar nesse vídeo. Rapaziada, tem dois tipos de volante. Tem o primeiro volante, que é um volante mais de marcação, e tem o segundo volante. Para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, o primeiro volante é aquele que fica estacionado, né? Porque o futebol ele é mais dinâmico hoje do que era na década de 80, por aí. É aquele cara que protege a zaga, é o cão de guarda, né? Felipe Melo, né? O Felipe Melo, quando era volante, ficava ali, a função dele era jogar. Tudo bem que o Felipe Melo tinha qualidade, passe longo, tinha um bom passe. Pô, o Felipe Melo foi um baita de um jogador no auge dele. Mas ele joga naquela função ali. Um exemplo de primeiros volantes que eu tenho aqui, até anotei: Marcão era primeiro volante, aquele marcador cão de guarda. O Pires é década de 90. Edinho, né, com o Fluminense foi campeão brasileiro. Aquele Edinho, não é o Edinho zagueiro não, é o Edinho volante. Jogava com o Jean, com o Deco, essa rapaziada toda. André, mais recentemente, é primeiro volante. E o André tem aquela capacidade de construção, né, de avançar. O esquema do Fernando Diniz exigia que os dois volantes soubessem sair jogando, né? Essa saída de bola da defesa para o ataque era muito importante no esquema do Fernando Diniz. O André tem essa capacidade de marcação e de saída de bola. Valência também, que jogou com o Jean, né, campeão brasileiro pelo Fluminense, aquele colombiano Valência. Esses são os primeiros volantes que vieram à minha cabeça. O Diguinho chegou a jogar de primeiro volante, mas o Diguinho também sabe jogar de segundo volante, ele tem essa facilidade de jogar nessas duas posições. Agora, a posição de segundo volante, que é aquele volante mais avançado, né, quase o 8, é um meia, que ajuda nas ações ofensivas, né, que joga próximo do 10. Jean, Diguinho, o próprio Diguinho, Leomir, 83, 84, 85, o Leomir era praticamente um 8, né, jogava um pouquinho mais à frente. O Jandir era aquele primeiro volante, era o cão de guarda, que ficava na frente da zaga, e o Leomir jogava um pouquinho mais avançado. O Leomir chegou a jogar até de 10. Arouca, né, um pouquinho mais recente, o Fluminense vice-campeão da Libertadores. O Arouca é aquele 8, jogador que joga mais próximo da área. Então tem esses volantes que têm facilidade de jogar mais próximo da entrada da área, e tem os volantes que jogam cada vez mais recuados para a proteção, como Marcão, Pires, André, Valência, Diogo, que deu o passe lá pro gol do Alan, em cima do Rosário, foi Cerro Porteño, foi na Sul-Americana, né? Hoje tem jogo da Sul-Americana, né, que o Alan driblou o goleiro, fez um golaço no Maracanã, aquele jogo que o Gum estava com a cabeça enfaixada, fez um gol. O Diogo que roubou essa bola lá no campo de defesa e deu o passo para esse gol histórico. Então entenderam, né? Tem o primeiro volante, que é um camarada de mais marcação, cobertura de lateral, e tem aquele volante que sai para o jogo. É o primeiro e o segundo volante. Para segundo volante, o Fluminense tem, no momento no elenco, o Hércules, Nonato e Martinelli. São esses três volantes. Não precisa contratar segundo volante, pelo amor de Deus. Eu já falei para vocês que o Fluminense faz volante pra caramba. O Fluminense tem Doman, que joga bola pra caramba, pode jogar de primeiro como pode jogar de segundo volante. O Fluminense tem o Freitas, que também joga de segundo volante. Mas quem? Para segundo volante, esses que vieram à minha cabeça, o Doman e o Freitas. E o Fluminense tem a situação dos primeiros volantes. Quem são os primeiros volantes do Fluminense? Aí que está o problema. Aí que está o posicionamento do Fluminense na janela de transferência, que vai abrir mês que vem, da necessidade do Fluminense contratar. O Fluminense precisa contratar goleiro. Não que eu acho que precise contratar, tá? Eu estou falando na visão da diretoria, porque para mim dava mais um ano de contrato para o Fábio, investiria, daria mais minutagem ao Vitor Eudes, e tem o Pitaluga, o Gustavo Ramalho. Eu acho que é inadmissível o Fluminense estar preocupado com o goleiro nesse momento, tendo outros setores com defasagem ou com escolhas ruins, né? Eu acho que o Fluminense precisa de zagueiro para vir para ser titular, precisa de meio armador, precisa de atacante de lado e principalmente de centroavante. Eu acho que goleiro é um desperdício. Mas o homem cismou que quer trazer Marcelo Lomba com 38 anos. Cara, não tem condições de um camarada desse ser CEO. E agora temos um problema na primeira volância. Por quê? O Otávio rompeu o tendão de Aquiles, a gente não sabe como é que o Otávio vai voltar, praticamente fora
do Mundial de Clubes. E agora o Bernal teve uma contusão, grau 3 na coxa, e tá fora do Mundial de Clubes. E só tem esses dois camaradas para jogar de primeiro volante. Otávio, contundido. E agora Bernal também. Não tem primeiro volante. E quando o Fluminense precisa de um primeiro volante, improvisa o Martinelli. O Martinelli sai na melhor função dele, que é lá na entrada da área, assistência. Olha como é que ele fez no jogo aí contra o Atlético Mineiro. É ali que o Martinelli tem que jogar. Ali na entrada da área. Tu viu a enfiada que ele deu praticamente como um camisa 10. Deixou o Serna na cara do gol. Vai ver o gol do Serna. Um passe magistral do Martinelli. É ali que ele tem que jogar. Quando o Fernando Diniz recua o Martinelli e até utiliza o Martinelli como zagueiro, aí é o pior dele. Aí ficam umas coisas pejorativas, acho que até escrota. Porra, fala que o cara marca fofo. Porra, não precisa diminuir um cara e um ativo do Fluminense dessa forma. Ele não tem a capacidade de marcação que um Jandir, que um Marcão, de um Pires, de um Diguinho, de um Valência, de um Diogo. Não é a praia do Martinelli. Martinelli, ele gosta do jogo. E há um desgaste muito grande para o Martinelli jogando de primeiro volante. Porque ele tem que cobrir lá atrás, ainda mais num time do Fluminense que desde o Fernando Diniz joga com 3 caras no meio de campo. Essas tarefas no meio de campo não são divididas entre os jogadores do meio de campo. Martinelli tem que cobrir o lateral direito, cobrir o lateral esquerdo, tem que avançar, tem que proteger, porra, é baixo, é magro. Peraí, não é a praia dele. Então o ideal é ter o Bernal, o ideal é ter o Otávio, o ideal é ter um moleque da base que possa suprir a ausência desses dois jogadores, e o Fluminense não olha para isso. Na base, o que a gente tem? O Wallace Davi, que é alto, que é um bom marcador, chamou a atenção do Mano Menezes, chamou a atenção do Renato Gaúcho, porque vem treinando com a equipe principal. Não deve estar nesse jogo de hoje, pela Sul-Americana, porque jogou contra o Botafogo, o clássico, ontem. Mas o mais natural é o Wallace Davi ganhar a chance, como o André ganhou, pô. Quando todos os volantes pegaram uma virose e não tinha quem escalar, aí o André entrou no time e não saiu mais. O André ia ser emprestado pro Botafogo, CRB, e doar o André para alguém. Daí não tinha quem colocar, botaram o André de primeiro volante, vindo da base. Por que não pode acontecer isso com o Wallace Davi? Pegar o Wallace Davi da base e colocar na equipe profissional. O capitão do Sub-20, quem é? O Doman. Braçadeira, sabe jogar de segundo volante, sabe jogar de primeiro. Por que não dá chance para o moleque da base? E o pior, aqui a notícia que o GE traz, é que o Fluminense, além de não ir ao mercado, que eu acho que é o certo no momento, eu acho que o mais correto é você buscar no Sub-20, o Fluminense não vai ao mercado atrás de um primeiro volante, já que tem ausência de primeiro volante no elenco. O Fluminense vai dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance ao Thiago Santos. Isso que incomoda, porque olha a informação. Sem Bernal e Otávio, o Fluminense busca soluções internas para a posição de primeiro volante. E eu acho que, na minha opinião, acho que a solução interna é olhar para a base. É Doman e o Wallace Davi, é o Freitas, é o moleque da base, principalmente o Wallace Davi, nessa ausência aí. Então, a ideia do Fluminense é a seguinte: não vou ao mercado porque eu tenho outros setores que eu preciso cobrir e falta grana. Então, vou procurar internamente uma solução para a ausência do Otávio e a ausência do Bernal. E a solução que essa diretoria busca é dar mais uma chance para o Thiago Santos de volante. É tudo que o Renato quer. Renato, que trabalhou com ele no Grêmio, quando ele estava com o filme dele queimadíssimo no Grêmio, a torcida do Grêmio doida para se livrar do Thiago Santos, o Renato se sentiu obrigado, já que a coisa não estava indo muito bem para ele lá, ele acabou depois com o tempo saindo, os resultados não estavam acontecendo, então o Renato começou a perder força de fazer a sua vontade. Thiago Santos foi negociado, veio para o Fluminense e em algum momento se deu bem ali com o Fernando Diniz, não como primeiro volante, mas sim como zagueiro, ao lado do Thiago Silva. Aí que veio os elogios, aí o Renato, numa coletiva lá no Grêmio, pegou carona nos elogios do Thiago Santos, falando: vocês não gostavam do Thiago Santos está sendo elogiado lá no Fluminense, tá vendo? Então usou o bom momento, curto, do Thiago Santos ao lado do Thiago Silva na zaga, para mostrar que o camarada seria bom pro elenco do Grêmio. Mas só que ele estava jogando de zagueiro. Todas as vezes que o Thiago Santos foi utilizado de primeiro volante,
Ele errou. Lembra do jogo contra a União Espanhola, que pegaram o Thiago Santos e tava jogando de zagueiro, né, nesse jogo. Tava ele e o Manuel. O Thiago Santos fez uma de primeiro volante, que é sair jogando da defesa, puxando a bola pro meio de campo, roubaram a bola dele, gol da União Espanhola. Na função de primeiro volante, amigo, esquece. Não deu certo no Grêmio, não deu certo no Fluminense. Deu um pouquinho certo durante um curto período na zaga ao lado do Thiago Silva. A última imagem que a gente tem do Thiago Santos jogando de volante é o que a gente viu nos jogos da Sul-Americana. Ele entrando como zagueiro. Depois, quando ele foi fazer função de volante, na entrada da área, ele caiu sentado e perdeu uma bola na entrada da área. Essa é a solução que a diretoria está buscando internamente? Por que a solução interna não é o Wallace Davi? Ou o Doman? Porque a solução interna é trazer de volta o Thiago Santos com uma posição que ele não vem rendendo. Então é isso. Sem o Bernal e Otávio, o Fluminense busca soluções internas para a posição de primeiro volante. Martinelli é o nome de segurança no setor, que é errado, não é para improvisar, enquanto Thiago Santos pode ser testado e o Wallace Davi corre por fora. Não é para testar mais o Thiago. O Thiago Santos, na posição de primeiro volante, já foi testado. A minha paciência foi testada com ele na posição de primeiro volante. E o Wallace Davi correr por fora, para mim, amigo, o Wallace Davi já tinha que não deveria ter jogado contra o Botafogo na terça, já era para estar no banco de reservas nesse jogo de quarta-feira contra o União Espanhola, porque é assim que a base é utilizada. A base do Fluminense é utilizada em furada. É para jogar contra a União Espanhola, contra o São José, em altitude, é assim que a base é utilizada. Isso para mim é completamente errado. Insistir com o Thiago Santos de volante é mais um erro dessa diretoria, dessa comissão técnica, e é uma teimosia do Renato, que gosta tanto do jogador jogando de primeiro volante. Por aí. Deixa o like, sua opinião que é importante. Tamo juntos. Flui!